Gente, vamos então primeiro de tudo relembrar o que aconteceu no nosso episódio 62, para que a gente consiga fazer a nossa introdução ao episódio novo. Nos últimos episódios, né, vamos puxar um pouquinho mais aí de alguns episódios anteriores, nos últimos episódios de O Julgamento dos Justos, Nossa, me tirou a atenção, o meu quadro do Wolverine aqui atrás tá todo bugado, ó. É o efeito da... Deixa eu tirar esse efeito aí. O cara com déficit de atenção, né? Tava falando. Detalhes. Beleza, agora sim. O Wolverine ficou normal. Nos últimos episódios, então, o que rolou? Os nossos jogadores estavam na cidade de Waterdeep, investigando alguns acontecimentos estranhos e alguns desaparecimentos que haviam ocorrido, quando um velho conhecido deles, né, um homem chamado Cementarium, se aproximou da cidade, se identificando como Alistair, seu irmão gêmeo, né, que os jogadores também já haviam encontrado e sabem que está falecido. Cementarium, de alguma forma, arquitetou um plano para se fazer de herói na cidade, trazendo os desaparecidos de volta e assim ganhando um certo status. Ainda não se sabe como, mas ele conseguiu inclusive ser levado para dentro do castelo de Waterdeep. Nossos heróis ficaram investigando essas questões e dentro da casa da própria Kailin, eles encontraram vestígios de alguns artefatos que a família da Kailin estava trabalhando para construir esferas de um material desconhecido que se sabe que se mistura a algo de elementos orgânicos, como ossos, ou talvez pó de ossos, ou coisas desse tipo, que estão auxiliando o Cementarium no seu plano geral. Os nossos jogadores há muito tempo estavam atrás dos artefatos conhecidos como artefatos dos justos. Né? Armas poderosas, artefatos mágicos poderosos que davam a possibilidade de se reunir um grupo chamado de Concílio dos Justos. Um grupo ao qual, antes a eles, foi feito e dominado por outras criaturas que levaram o julgamento da ordem e da justiça por grande parte de terras de Faerûn. Eles possuem hoje 3 artefatos. O 4º artefato eles sabem da localização, está dentro do plano de Meccanum, para onde eles ainda não foram por causa das investigações que eles estão fazendo em Waterdeep. O pai de Kailin, de alguma forma, se arrependeu dos seus feitos e apareceu na casa de Kailin já à porta da morte. E a própria Kailin deu cabo do resto final da vida daquele homem. E ele liberou mais algumas informações que foram interessantes para o grupo. O grupo se empenhou em fazer algumas alianças no decorrer dos últimos episódios. A Kailin acionou as guildas de ladrões e algumas guildas importantes e famosas de Waterdeep em busca de auxílio com o Cementário. Raj e Krigsgard correram templo a templo de Waterdeep buscando a ajuda de todo o clericato e conseguiram assim, ou pelo menos eles esperam que sim, a ajuda de algumas pessoas de diferentes divindades da cidade. Através de um pacto que Kailin fez com a sua entidade, né, que imbui magia a ela, Kailin descobriu que dentro dos artefatos do julgamento dos justos existe, na verdade, um fragmento da alma do deus Mask. Esse mesmo deus é quem também dá poderes a Krigsgard quando ele fez o seu pacto de bruxo. Até então ele não sabia se tratar de Mask. O fragmento das almas desse ex-deus, né, se a gente pode chamar assim, que ele foi destituído por Shar, fizeram a composição da magia que existe dentro dos artefatos do Concílio dos Justos. Sabe-se então que Cementarium também está em busca desses artefatos para de alguma forma reunir eles e talvez tenha algo a ver com trazer Mask de volta à vida. A população toda de Waterdeep está passando por um processo de fichamento. Isso foi descoberto por Krigsgard, pois ele se infiltrou dentro do castelo de Waterdeep como um personagem da guarda. Ele conseguiu descobrir que existe um plano de fichamento e desarmamento da população em Waterdeep. Os grandes heróis e os heróis mais fortes da cidade estão desaparecidos. De alguma forma, Silverhand
invocou, né, convocou-os a alguma missão e tirou todos os grandes nomes de Waterdeep, ou pelo menos a maioria deles, de cena. Não se sabe ainda também como Silverhand está envolvida nesse tal plano. O finalzinho do nosso último episódio, o próprio Mordenkainen pisou dentro da casa de Cailin, conversando com eles e talvez tentando acelerar um pouco o processo de que eles fossem atrás do último artefato do Concílio dos Justos, o escudo mágico, que está provavelmente nas mãos de alguém no plano de Mecanos. O nosso episódio 63 começa... Adorei o Croco ali, né? O Cailin pistola. O Croco falou, quando não, né? Nunca surtei. Jamais. Com nenhum NPC. Exatamente. Exceto com o arrombado do Mordecai, porque é arrombado, né? Filho da mãe. Muito suspeito. O nosso episódio 63 começa com uma cutscene. Nosso episódio final terminou com aquela porta se fechando do lado da casa de Cailin. Nosso episódio 63 começa com o outro lado daquela porta. A gente vê aquele fio de luz passando e fechando para um outro plano de existência, e a gente vê a figura de Mordenkainen caminhando numa outra sala. Ele agora caminha numa sala provavelmente muito semelhante à sala de uma grande mansão luxuosa. Todos os elementos nessa sala emanam uma luminescência azulada, como se tudo ali dentro fosse de algum tipo de efeito mágico. Mordenkainen agora caminha com um rosto sério, uma feição fechada, muito diferente da feição de deboche que ele fez durante toda a conversa com os heróis na casa de Cailin. Numa poltrona, nessa mesma sala, tem sentada uma elfa, com longos cabelos dourados, exuberantes e um vestido vermelho que também brilha tanto quanto os objetos mágicos desse local. Se trata da rainha Titânia, uma das rainhas das cortes do plano das fadas. Da última vez que vocês encontraram Mordenkainen, ela estava junto também, que foi no próprio plano das fadas. Ela ergue uma das mãos, num gesto gentil em direção a Mordenkainen, e fala: então, você acha que a forma com a qual você está planejando as coisas está dando certo? Mordenkainen, com a expressão ainda fechada e séria, responde: vai dar certo, Titânia. Eles estão começando a compreender o sentido das coisas, e eu consigo enxergar muitas linhas temporais diferentes. Podcast RH acaba chegando aqui, deixando o seu Prime com a gente também de 3 meses consecutivos. Eu fico muito feliz quando isso acontece. Muito obrigado, Léo. Valeu pela presença. Fiquem à vontade aí no chat, que a gente está no meio do nosso início da introdução do nosso episódio por aqui. O Mordenkainen continua falando, né? Ali ele fala: eu sei que eu deveria ter chamado pessoas mais fortes para esse caso, mas eles não entendem que as pessoas mais fortes muitas das vezes já possuem seus raciocínios poluídos, suas mentalidades consumidas pelos seus próprios poderes. A gente precisa que isso seja feito por eles. Eu tenho certeza que escolhi as peças corretas. Titânia dá um leve sorriso no canto da sua boca, com aquela feição de extrema exuberância e beleza. O Mordenkainen vira as costas para ela e sobe uma grande escadaria naquela mansão luxuosa. E a cena se fecha e a gente volta aos nossos heróis. Vocês estão ainda ali naquela sala, onde acabaram de sair da presença do Mordenkainen. Felipe Martins, muito obrigado pelo seu oi, cara. Acho que, cara, se eu não me engano, posso estar falando besteira, tá? Mas acho que aí na Twitch dá pra você mudar a resolução que você visualiza. Se estiver travando pra você, acho que dá pra você reduzir um pouquinho ali no cantinho direito da tela. Mas muito obrigado pela sua presença. Mesmo que seja rapidinho, é muito importante seu oi aqui pra gente, tá bom? Obrigadão, cara.
fica à vontade por aí. Vocês estão ali na sala, né? Começo da noite. Vocês acabam de conversar com o próprio, né? O Mordenkainen estava por ali. E... a gente acha que era ele, né? Exato. Pra Esse impostor aí entrou na frente, certeza. Existe uma pulga atrás da orelha aí. A Kaiden vira pro restante do grupo e assim que fechou a porta, ela olha pro restante deles e pra mim é muito estranho. Qual é a da pressa? A gente tem mais pressa do que eles, só que a gente não tem como ir pra outro plano e voltar daqui uns 3 anos com a arma e tá tudo destruído. Bom, eu acredito que ele deva pensar, ou ele saiba, que o escudo está nas mãos de alguém que vai oferecer algum tipo de perigo ao plano em que está. E eu não sei, realmente me parece estranho, até porque ele mesmo poderia ir buscar, já que, pelo que ele falou, ele conhece a pessoa que está com o escudo. Ele é um dos magos mais poderosos. Por que ele não vai lá e não busca? Ele mesmo pode mudar de plano quando quiser, então... Eu não sei, enfim. Bom, talvez ele não queira se envolver, até porque a presença dele nessa história toda, como ele mesmo fala, pode alterar algum tipo de curso da trama, destino ou coisa assim. Bom, se ele não quer se envolver, ele não deveria ter vindo aqui atrapalhar. A gente precisa de um plano e a gente precisa parar o cimentário logo. Pelo menos atrapalhar o que ele está fazendo. Se a gente conseguir atrasar ele, já será de imensa ajuda. Bom, a minha mãe disse que viria em 3 dias. Eu não sei se ela tem outra forma de chegar mais rápido, mas ainda falta pelo menos um dia para ela chegar e isso me preocupa um pouco. Afinal de contas, a gente está só se atrasando. Apesar de que, bem, eu falei com... Ela para, assim, por um momento, né, tipo, coça a cabeça. Eu falei com mensageiros do mundo do crime. Bem, quando o governo da cidade não funciona muito bem, normalmente quem costuma agir aqui são os ladinos, se é que vocês me entendem. Então, eu acabei jogando alguns podres deles lá no porto, na frente de, bem, algumas pessoas que muito provavelmente vão levar isso para os líderes deles. Eu dou uma coçada nas camas, aquele creque. Bom, isso realmente é muito inteligente. Até porque o que eles menos precisam agora seria uma revolta dessas pessoas que têm influência no estado paralelo. Bem, um dos líderes do crime é um mago poderoso e o outro... Ela dá uma olhada pro Kriegsger de rabo de olho, porque ela sabe que ele estudou magia e tudo mais. Mas eu tô aí? Né? Eu não tô aí. Não, o Kriegsger não tá, ele tá lá no castelo ainda. Tá só ele tinha ficado no o castelo, tá o Ulfigar. Pode falar mal de mim à vontade. Tá o Ulfigar. O Ulfigar é um anão, né? Anões tem um probleminha aí. Eu dou uma olhada de rabo de olho pro Ulfigar, assim. Bem, o outro líder do crime é um Beholder. Uma criatura grande, olho grande, vários olhos. Eu nunca o vi, ainda bem. Espero que continue assim. Mas, bem, ele é bem conhecido. E ele seria ele é um grande problema para a cidade, querendo ou não. É de carne? Se for de carne, dá pra cortar. Então. Eu acho que esse vai ser um pouquinho difícil. Eu tô tipo olhando pra cara do Ulfigar com aquela cara de tipo. Sei. A menos que você esteja preparado pra, sei lá, lutar com uns 1000 ladrões.
Olha, Sim, contando por baixo. você é Falando, amigo deles, então. só interrompendo um segundinho, falando em fidelidade, tem como não agradecer aqui o Prime do Alê, 6 meses consecutivos aqui com a gente, Alê. Ô, louco. Obrigadão, mano. Desculpa, podem continuar. Então, se você é amigo deles, então convençam a não lutar. Bom, não posso dizer que eu sou amiga deles, mas digamos que, bem, eles muito provavelmente têm grandes interesses de que Waterdeep não seja destruída, afinal de contas, aqui é a maior ligação que eles têm com, enfim, com toda a região. Aqui muito provavelmente é onde eles têm mais lucro, mais informações. Eles têm interesse em proteger isso aqui. E se os nobres não estão fazendo, Então, muito provavelmente eles vão fazer. não tem como a gente se juntar com os ladrões, então, pra proteger essa cidade. Você não vai querer se juntar com eles. O Figueiredo ela dá tipo tapinha, dá 2 tapinhas no ombro dele, assim, sabe? Passa até umas tatuagens aí, tá? Se for preciso. Olha, os Ventarins adorariam fazer uma tatuagem em você.